Jogador Arnon, do Flamengo, autor de mais um gol nessa Copa Cidade, Arnon. Aliás, um gol de bela feitura. Que a avaliação você faz desse empate com os Trintões em 3 gols? Eldorado, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto. O jogo foi bem pra nós. A gente já começou o jogo desfalcado. Nosso goleiro faltou, a gente jogamos com um goleiro improvisado. E a gente jogou muito bem, a nossa equipe jogou bem. Eu joguei bem graças à minha equipe. E vamos pra cima no próximo resultado pra gente buscar a classificação. Esses desfalques pesaram, na tua opinião? Pesaram muito, porque nós jogamos com um volante no gol e o nosso goleiro faltou. Agora, o Flamengo precisou administrar mais o resultado. Vocês colocaram ali uma boa vantagem, mas acabaram não administrando. É verdade, Zé Neto. 2-0, inclusive. É verdade, a gente saiu com 2 gols de vantagem, mas a gente não conseguiu segurar. Mas é assim mesmo, o futebol é de erros e acertos. E no próximo jogo vamos acertar mais. Não, antes da partida parece que você estava meio que insatisfeito com alguma coisa. Seu pai, o treinador do Zé Ferreira também. Ô Zé Neto, a gente estava insatisfeito sim, porque os nossos jogadores, a maioria faltou. Nós ficamos só com 2 jogadores reservas. E é assim, Zé Neto, a gente fica insatisfeito quando a gente tem compromisso, a gente não cumpre. E agora, contra o Santa Clara? Contra o Santa Clara a gente vai jogar com mais raça ainda e vamos conseguir um bom resultado para a nossa equipe. Agora, tem sido a sua especialidade bola parada, não? No jogo anterior contra o Comercial você deixou um gol e hoje um outro, hein? Sim, Zé Neto, a gente vem treinando, né? No decorrer da semana, sempre quando eu posso, eu tô aqui batendo uma faltinha, procurando acertar mais, meus erros. Inclusive teve a chance de definir ele no final, faltou um detalhe a mais. Faltou um detalhe, tirei muita bola do goleiro, mas é assim mesmo. Vamos lá. Obrigado, Arnon. Grande Arnon, goleirão Zé Paulo aqui dos Trintões, falando mais uma vez aqui a reportagem da Eldorado FM e fazendo uma avaliação desse empate dos Trintões, que mantém o time lá na liderança da chave. Infelizmente a gente saiu perdendo aí, mas a gente correu atrás do resultado, aí infelizmente acabou o jogo assim, a gente queria a vitória, mas é isso aí, estamos líder ainda, é o que importa. Zé Paulo, teve sapato alto dos Trintões pelo fato de vir de 2 resultados positivos, vocês já entraram em campo tipo que na tranquilidade, com 6 pontos, e hoje aqui vocês teve complicado, sempre atrás do marcador. Infelizmente a gente, pelo meu ponto de vista, eu acho que a gente entrou de salto alto, porque a gente vinha de 2 vitórias, a gente já entrou achando que ia ganhar, acabamos tomando 2 gols e a gente teve que correr atrás do resultado e infelizmente saiu um empate. Eu diria que o empate está no lucro? É melhor do que a derrota. Tá certo, obrigado. Goleirão Zé Paulo dos Trintões, falando a reportagem da Eldorado FM, do portal Lesbão News. A gente vai chegar aqui em mais atletas, em mais jogadores de ambas as equipes. 3-3, um empate para Flamengo e Trintões. O treinador Biguelê, que reclamou no final ali, Biguelê, reclamou com o resultado do time. O time não rendeu aquilo que você queria? Não, velho, tá pesado 43 minutos. Segundo tempo terminou a partida, mas tá de parabéns as 2 equipes. Um jogo difícil. Apesar do saímos de resultado atrás por 3 vezes. Mas estamos de parabéns que nós estamos classificados. O que aconteceu com os Trintões, que sempre esteve atrás do marcador nessa partida contra o Flamengo, que entrou inclusive com a conta certa ali com os 11 titulares, só tinha 2, o técnico Zé Ferreira só contava com 2 atletas ali no banco de reserva, e ao contrário os Trintões entrou completo e teve trabalho para buscar esse empate, Biguelê. Verdade, apesar da deficiência do nosso time, que hoje faltou um grande matador que é o Tachinha. Nós estamos de parabéns pelo resultado e pelo o placar do jogo. Você lamentou a ausência do atacante aí, o Tachinha, inclusive um dos goleadores do campeonato. Com certeza, é um cabo que faz a diferença. E nós não tivemos uma peça à altura para compor no ataque, mas de qualquer maneira estamos de parabéns pelo resultado e a classificação. Estava questionando ali no final o quê? Principalmente a arbitragem, pelo tempo principalmente? Não, o árbitro foi bem, apesar que só foi 43 minutos. Mas tá bom, 2 a mais, 2 a menos não faz a diferença. E agora, os Trintões devem jogar de que maneira na partida última desse campeonato, quando vocês já estão praticamente classificados já para a próxima fase, mas na sua concepção precisa mais determinação, mais seriedade, porque hoje eu perguntei inclusive o goleiro Zé Paulo se o time tinha entrado de salto alto. Ele reconheceu que o time entrou assim meio que tranquilo, achava que poderia conseguir o resultado a qualquer momento, e foi o que não aconteceu, Guilherme. O futebol é aquela coisa, tem que ganhar dentro de campo. Não adianta o time entrar que a pessoa que já ganhou, que não acontece. Às vezes tem muito time aí que ganha de 3-0, quando chega no final do jogo, faltando 10, 15 minutos, entrega o empate e quase cede a derrota. Isso aí é uma atenção a mais no decorrer do campeonato. Tá bom, obrigado. Treinador Biguelê dos Trintões, também falando a reportagem da Eldorado FM, no portal Lesbão News, aqui com o grande
Cambalacho, um dos grandes jogadores dos Trintões. Um empate Cambalacho, você avalia de que maneira esse resultado dos Trintões, sempre atrás do marcador contra o Flamengo? Para nós é um placar que eu considero fraco para nós, porque nós tivemos mais posse de bola, mas só o time não teve atitude de chegar e ir para cima do time deles. Normal, pegamos 3 gols praticamente dado, também falha nossa, mas acontece. O importante é que nós temos com a classificação e vamos ver para de hoje em diante. Para especificar essas falhas, você avaliando, você dando uma olhada no decorrer do jogo, de onde surgiram essas falhas para que o Flamengo inclusive chegasse a ficar 2-0 no marcador? Inclusive eu acho que 2 falhas na lateral, nosso time sempre, eu acho que é pecado eles dão um toque de primeira, tem que dar um drible a mais. E nesse drible a mais, sempre acontece isso, acaba errando, e a fatalidade é isso, acontece os gols mesmo. O treinador Biguelê lamentou a ausência do Tachinho. O Tachinho que inclusive na partida anterior deixou 3 gols, e hoje creio que de certa maneira acabou fazendo falta pro time de vocês, Cambalacho. Faltou, fez muita falta, eu peguei um cara que se movimenta dentro da área, e hoje faltou isso, um cara para se movimentar dentro da área, mas graças a Deus o time que estava aqui se impôs e conseguimos o empate. Essa é a característica do Cambalacho dentro de campo, sempre ficar chamando a atenção dos companheiros, reclamando, às vezes chamando muita atenção, Cambalacho. Eu acho que para a pessoa com dentro de campo não tem que se importar com o que está lá fora não, tem que ficar ligado dentro de campo. Nosso time fica todo aéreo, tem que ficar no jogo. Você fica meio chateado com isso. Chateado mesmo com isso aí. Entrar dentro de campo é determinado já, conversar depois. Cambalacho, dá para falar um pouco aí do que foi a conquista do Médio Parnaíba pela seleção de Água Branca, afinal de contas, você é lá daquela cidade? Graças a Deus, nosso time fez uma das melhores campanhas, jogamos 9 jogos, não, se eu me engano, 10 jogos, ganhamos 8 e perdemos 1. Campanha boa, né? Campanha boa e foi justo. O que nós fizemos, perdemos para ninguém, não empatamos com ninguém. Perdemos a final, mas o que importava, nós fizemos placar dentro de casa e graças a Deus saímos vitoriosos. O pau quebrou, teve cacete lá no jogo de ida, lá em Água Branca. Eu estive acompanhando lá nos blogs, nos portais lá de Água Branca e meio que parece que teve confusão lá. Ela final, você sabe que sempre tem aquele pega fogo. Inclusive, para nós ir pro Mulato, se não fosse a base de 40 policiais, eu acho que nem jogo tinha lá. Porque lá também foi... A torcida estava inflamada lá? Muito inflamada, mas quem comandou foi o futebol. O futebol lá não teve confusão. Teve confusão lá para um palhaço do time dele lá que fazer fuar já perdendo lá, correndo atrás do resultado, mas nosso time teve calma e... Agora eu coloquei, inclusive, vocês jogaram com o regulamento debaixo do braço, né? Que ganharam o primeiro jogo de 2-0, perderam lá de 1-0, mas ficaram com o caneco. Ficamos com o caneco. Nosso time já entrou com 2-0, já sabendo que nós, um time também não foi um time covarde, que se acovardou para ficar atrás do marcador, não. Nós sempre querendo ampliar, mas em condições também do campo, que lá eu acho que nem um carro pequeno não tem condição de segurar lá. Agora, Cambalacho, voltando as atenções aqui para a Copa Cidade, que comportamento deve ter os Trintões para essa última partida da competição, visto que hoje teve alguns defeitos, alguns erros que precisam ser lapidados, principalmente levando-se em conta o fato de vocês estarem atrás do marcador e, de certa forma, o Flamengo, em determinado instante, até mereceu a vitória. Eu acho que o que aconteceu hoje serve de exemplo para o próximo jogo. Que futebol não se brinca, tem que entrar determinado. Deu para dar chutão, dá para sair jogando, sai jogando, mas não querer sair jogando no meio de 4 caras. Dá a bola para lateral que não é feio não, feio é o cara perder uma partida. Tá bom, obrigado. O grande Cambalacho, vou chegar em mais um atleta aqui, Bilu, por favor. O Bilu, o jogador Bilu, que também está envergando a camisa dos Trintões aqui na Copa Cidade, inclusive falou conosco na partida anterior que vocês venceram, inclusive por 4-1, e hoje foi diferente, Bilu, vocês sempre atrás do marcador, tendo que correr atrás do prejuízo. Tivemos uma falha brusca, onde 3 falhas, foi 3 gols que a gente tomou por infelicidade, né? Mas quem tava na arquibancada viu que nosso time não é besta também, saiu pro jogo e felizmente conseguimos um empate aí no finalzinho. O empate, na tua opinião, tá no lucro pelo fato de vocês estarem sempre atrás do marcador, inclusive o Flamengo no primeiro tempo impôs um 2-0 e vocês tiveram que correr atrás? Pelas falhas eu acho que sim, porque dos 3 gols dele não foi jogada trabalhada deles e sim infelicidade minha, do goleiro, do nosso jogador que joga atrás. Mas, como eu te disse, perdemos várias oportunidades, tanto poderíamos ter perdido o jogo, como poderia ter ganhado. Bilu, teve excesso de otimismo por parte do time de vocês, dos Trintões, pelo fato de entrar com 6 pontos já, praticamente classificado, jogando contra o adversário hoje que estava assim,
tipo que na Fogueira o Flamengo tendo que vencer de qualquer forma, e vocês achavam que poderiam conseguir um resultado a qualquer momento? Teve isso? Rapaz, pelo pouco que eu cheguei aqui e conversei com a rapaziada aí, eu acho que não. Entramos com o pé no chão, por infelicidade, que nem eu tô te dizendo, demos os gols. Talvez se a gente não tivesse dado, nós tínhamos botado a bola no chão, tão cedo, né? O primeiro gol que a gente pegou foi muito cedo. Se a gente não tivesse pego, a gente tinha botado a bola no chão, talvez tinha saído... Agora, esses erros que aconteceram hoje não pode acontecer na última partida da primeira fase, né? Exatamente. Vamos procurar melhorar. E a hora de consertar agora. Consertar até porque a fase decisiva está chegando. Exatamente. Vamos consertar o erro agora para chegar lá na frente, não falhar e, fé em Deus, sair com o resultado possível. Bilu, você é capitão da seleção de Água Branca, que conquistou inclusive o torneio do Bet Parnaíba. Dá para falar um pouco aí desse feito, dessa conquista da seleção de Água Branca? Rapaz, no meu ponto de vista, a parte de superioridade da seleção de Água Branca, levando em consideração, não menosprezando a do Jardim do Mulato, mas a gente tivemos a oportunidade de matar eles em Água Branca, fazer 5-0, 6-0. Não fizemos, só dois, levamos pro campo deles lá, não presta o campo, muito ruim. Tivemos dificuldade de rolar a bola no chão. Aí fizeram 1-0 e a gente segurou o resultado. Aliás, que vocês foram para lá nesse sentido exatamente de administrar a vantagem que vocês conquistaram em casa, o 2-0, e sabiam que lá um empate ou até perdendo de 1-0, como foi, vocês acabaram ficando com o título do campeonato. Rapaz, até que não, pelo menos na opinião do treinador, nosso time tinha que sair pro jogo. Até porque nós não podíamos... Foi para ganhar. Nós ia para ganhar o jogo. Mas como eu estou te dizendo, o campo não tinha capacidade de jogo e eles treinavam lá, conseguiram levar vantagem em cima de nós. Bom, obrigado, Bilu. Bilu, jogador dos Trintões, também é capitão da seleção de Água Branca, que conquistou o torneio médio Parnaíba. A gente vai chegar aqui no vestiário do Flamengo, tem aqui os últimos jogadores. Vamos conversar aqui com o zagueirão Clodoaldo, uma das figuras experientes desse time do Flamengo. Não foi dessa vez, hein, Clodoaldo? O Flamengo, em que pese o fato de estar sempre à frente do marcador, mas não soube administrar o resultado. É verdade, a gente hoje estava numa deficiência de jogadores, devido até a data também, e a gente estava com um elenco de 12 jogadores, teve que pegar jogador de linha para colocar no gol, mas até que nosso time conseguiu superar as dificuldades e o empate teve um sabor de derrota porque a gente todo tempo à frente do placar, mas de qualquer forma o nosso time... Faltou o que para o Flamengo para administrar o resultado que lhe foi sempre favorável? Inclusive vocês conseguiram alargar um resultado de 2-0 e não conseguiram segurar. Eu acho que faltou um pouco mais de experiência, tranquilidade, segurar a bola. Que o time deles, eu vi que o time deles cansou até mais do que o nosso, mas aquelas bolas alçadas e todo tempo perigo de gol, e aí a gente faltou um pouco de sorte também. Mas assim mesmo, a gente foi guerreiro e dentro do possível a gente superou as dificuldades. Experiência que não falta a você. Eu vejo que é uma das figuras, um dos caras experientes do time do Flamengo, inclusive sempre chamando a atenção da moçada, mas infelizmente o Flamengo não conseguiu administrar esse resultado no final. Fica de certa maneira um gosto amargo pelo resultado? Com certeza, a gente todo tempo na frente e a vitória era o que mais importava pra gente. Um empate deixou difícil nossa situação para classificação agora, né? Teve lamentações aqui no vestiário, Clodoaldo, principalmente por esse fato da data do jogo, pela ausência de alguns jogadores, vocês tiveram inclusive que improvisar atleta, o rapaz, o Neto foi pro gol, enfim. Com certeza, é uma data assim que eu acho que a organização teria que ter visto melhor, uma festa dessa, um sábado de aleluia. Até pelo público que você viu, que não foi igual dos outros jogos, que todo mundo está na sua casa, na sua reunião com a família e tudo, e aí principalmente a gente que vem de fora, se destaca lá de São Félix, de Santa Cruz, para vir um jogo desse é bastante complicado. E agora, o Flamengo no último jogo contra o Santa Clara vai pro sacrifício, vai por tudo ou nada, né? É verdade, a gente está precisando agora a gente não depende só mais da gente, está precisando de outros resultados, mas ainda há chances de a gente classificar ainda.